Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia e esse é o meu canal, sejam bem-vindos. Bom, hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito de algumas dicas que eu utilizo para poupar mais dinheiro e conseguir realizar os meus sonhos, os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Essas dicas podem ajudar você que tem algum sonho que no momento parece meio distante, mas que sim, pode ser alcançado através de muita dedicação, foco e determinação. Porque para que nós consigamos juntar dinheiro, nós precisamos abrir mão de muitas vezes alguma coisa temporária para que eu consiga alcançar o meu objetivo maior, não é mesmo? Bom, vou começar com a primeira dica, é a seguinte, a primeira dica e a maior de todas, na minha opinião, a que fez mais sentido na minha realidade é a seguinte, que você tem que definir as suas prioridades de vida. Como assim, Letícia? Bom, eu vou dar um exemplo. Eu conheço muitas pessoas que ganham muito mais do que eu e meu esposo juntos. Eu sou casada e eu divido a minha renda com o meu esposo. E muitas pessoas que eu conheço, que eu sei que ganham muito mais do que nós, não conseguem realizar muitas coisas que nós já conseguimos realizar. Mas por que isso acontece, Letícia? Justamente pelo fato de que essas pessoas não conseguiram determinar qual é a verdadeira prioridade das suas vidas. Ou, na verdade, elas priorizam uma coisa que, na verdade, nem satisfaz tanto elas. Por exemplo, o meu sonho, o que eu mais amo na minha vida é viajar. Eu amo viajar, isso é uma realidade. Amo conhecer novas culturas, conhecer novas línguas, novas comidas. Porém, eu não sou muito fã de cozinhar. Então, cozinhar a comida é uma das coisas que mais gasta no orçamento doméstico. Então, para que eu consiga viajar, eu tenho que colocar na balança o que vale mais, eu gastar toda semana comendo fora ou eu gastar com uma super viagem no final do ano. Bom, pra mim, o que vale mais, com certeza, é uma viagem super top que eu posso conhecer coisas novas, posso mudar minha mente. Só que o que acontece? Para que eu consiga viajar no final do ano, eu não posso gastar comendo todo dia fora. Então eu posso até não gostar de cozinhar, mas esse sacrifício é necessário para que eu consiga viajar. Então a minha prioridade é viajar. Então todos nós que não somos milionários temos que fazer essas escolhas. Na faculdade eu estudei um termo bem interessante que se chama trade-off, que toda escolha que você faz, a consequência dela é uma coisa que alguma outra escolha que você deixou de fazer. Por exemplo, quando eu decido sentar na minha cadeira e estudar um inglês, eu estou tirando o tempo de alguma coisa, outra coisa que eu poderia estar fazendo. Por exemplo, eu poderia estar assistindo televisão. Então, o custo da minha escolha é abdicar daquilo que eu poderia estar fazendo. E assim que acontece com as finanças. Se eu não tenho prioridades na minha vida, se eu não tenho a minha prioridade bem definida, então assim, eu vou economizar dinheiro para viajar no final do ano. Então, para isso eu tenho que abdicar de outras coisas. Por quê? Porque isso é uma prioridade. Se eu não tenho isso, não é assim, como se fosse a estaca, primeiro passo, primeiro degrau na escadinha de finanças. Então, se você ainda não define essas prioridades, é muito difícil você economizar. Porque qual vai ser o sentido da sua economia? Você não vai conseguir, porque você não vai ver sentido nenhum. Então, essa é a primeira dica, tenha prioridades. A segunda dica é a seguinte: você precisa ter noção de que você tem que se pagar primeiro. Essa é uma regra que eu acho que a maioria dos canais que eu acompanho de finanças sempre passa e funcionou muito para mim. O que acontece? A maioria das pessoas deixa para poupar o dinheiro, por exemplo, para viajar ou para realizar seu objetivo, principalmente de longo prazo, depois que já gastou tudo que tinha que gastar no mês e o que sobrar vai para a poupança ou vai para a sua caderneta de investimentos, independente do que for, o que sobra. Porém, na atual situação do brasileiro, é meio complicado a gente esperar sobrar para depois investir. E ter um pensamento de que a gente vive com o que a gente tem.
Então, a regra é a seguinte, resumindo, se pague primeiro. Você tem que definir quantos por cento do seu orçamento que você vai economizar e antes de todas as contas, antes de tudo, você tira a sua parcela, a parcela da Letícia. Eu vou me pagar esse mês. Por exemplo, eu defini que 20% do meu orçamento vai ser para poupar. Porque no final do ano eu quero viajar, no final do ano eu quero fazer uma cirurgia plástica, no final do ano eu quero comprar um carro. Algum objetivo, com algum objetivo em mente, que é essa a sua prioridade. Sendo essa a sua prioridade, ela tem que ser prioritária, então você tem que tirar antes de tudo. Então, assim, aqui em casa a gente costuma economizar 30% da nossa renda, poupar aqui 30% da nossa renda. Então, geralmente, quando nós recebemos, eu já pego o dinheiro e já deixo ali guardadinho, porque eu sei que aquilo é minha prioridade. Então, se pague primeiro. Bom, a terceira dica é a seguinte: você precisa viver um degrau abaixo. Isso aí também é bem difundido, mas é uma coisa que quando a gente já está acostumado com o padrão de vida, é muito complicado a gente tentar descer um degrau abaixo. Por que essa dica é tão importante? Porque é o seguinte, nós vivemos num mundo que a gente se baseia muito no que o outro tem para dizer o valor da pessoa, para avaliar se aquela pessoa tem ou não alguma coisa. Então, assim, a maioria das coisas que a gente compra, o que a gente faz, é para ser bem visto. Então, assim, a gente tem muitos tipos de gasto que é para sustentar alguém que uma visão de alguém que a gente não é. E a maioria de nós vive um degrau acima do que pode. Quando na verdade deveria viver um degrau abaixo do que pode. Então, assim, e por que isso é tão importante? Porque quando você vive um degrau abaixo do que você pode, você sempre vai estar preparado para qualquer coisa. Se nada vai te pegar de surpresa. Se mês que vem eu perder o meu emprego, o meu esposo perdeu o emprego, e aí, como é que eu vou fazer? Eu tô cheia de dívida, eu financiei um carro, financiei isso, parcelei aquilo. Algo que estava acima do meu poder aquisitivo só para eu poder, assim, ter uma vida que na verdade eu não poderia ter. Então isso vai me trazer bastantes problemas. Agora, se eu perder o meu emprego mês que vem e eu tenho a minha reserva de emergência, eu não tenho dívidas, eu tenho tudo muito planejado na minha cabeça, eu tenho pelo menos um tempo para poder respirar e pensar qual será meu próximo passo sem me desesperar. Então, essa regra de viver um degrau abaixo é extremamente importante, gente. Principalmente, como eu disse, numa sociedade que está muito acostumada a sustentar uma vida que, infelizmente, não tem condições de ter. E é por isso que hoje em dia tudo é parcelado, tudo. Já conheci pessoas na época que eu ganhava um salário mínimo que compravam uma bolsa de R$ 1.000, mas compravam parcelado. Tá tudo certo. Parcelado não tá tudo certo. Porque você pode perder o seu emprego no meio disso e você vai ficar preocupado por conta de uma bolsa que você comprou. Não sei, né? Prioridades, como eu já disse. Então, essa é a terceira dica. A quarta dica, e creio que última, é a seguinte. É a mais chatinha de todas, pelo menos pra mim. É que você precisa ter noção da sua vida financeira. Então, você precisa detalhar os seus gastos. Você precisa acompanhar os seus gastos de perto. Checar o seu extrato sempre, toda vez que você for comprar alguma coisa. Se você não tem um aplicativo do banco, você tem que sim anotar. E nesse aspecto eu sou a chata aqui de casa, que meu marido detesta checar extrato bancário, detesta checar fatura de contas, detesta tudo isso. Porém, eu creio que isso é o principal, é o primordial. Porque se você não tem noção da sua vida financeira, como que você vai fazer planos, não é? Então, toda semana eu checo o meu extrato bancário e você tem que acompanhar a sua vida financeira.
acompanhar, porque a gente não lembra. Eu tomei um cafezinho ontem, hoje eu não lembro mais. Não lembro, porque são gastos pequenos e são principalmente esses gastos pequenos que fazem total diferença. Então você tem que acompanhar o seu orçamento, você tem que acompanhar. Opa, semana passada eu gastei demais. Será que essa semana que vem eu posso gastar? Eu acho que eu não posso gastar tanto, então eu já fico com aquele alerta. Eu sei que eu não vou poder parar na padaria e tomar mais um cafezinho, porque eu já tomei demais, tomei todos os dias semana passada. Eu sei que semana passada já teve um gasto, que eu comprei um presente para uma pessoa especial, então eu vou tentar dar uma maneirada essa semana. Então a gente faz muito isso aqui em casa. Então, tipo assim, semana passada eu fiz uma viagem pro interior, semana passada eu comprei um presente. Então essa semana vamos dar uma maneirada, não é ser pão duro, mas é ser consciente. E nesse aspecto, acompanhar a sua vida financeira, olhar sempre o extrato, sempre olhar com o seu contra-cheque quando o seu salário cai, porque muitas vezes já aconteceu aqui em casa de vir diferença, a gente tem que ir lá atrás, ver por que veio essa diferença. Até quando vem a mais mesmo, é bom checar se aquilo é seu mesmo, por que veio aquilo de diferença. Então é super importante acompanhar a sua vida financeira, checar sempre os extratos e detalhar os seus gastos, porque assim você vai conseguir ter uma vida financeira saudável e vai conseguir acompanhar sempre a evolução da sua vida financeira, não é mesmo? Então essas são as dicas que eu utilizo na minha vida e eu acredito que vai ajudar vocês a economizar, a poupar para realizar os objetivos de vocês, tá bom, galera? Se vocês gostaram, deixa o joinha, comente aí embaixo. E se você tem alguma dica que você utiliza para conseguir poupar e realizar o seu objetivo, se você já conseguiu realizar o seu intercâmbio, sua viagem dos sonhos ou comprar a sua casa, comenta aqui embaixo e diz a dica que você utilizou, tá bom? Beleza? Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pelo feedback positivo sempre. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.